para que afinal o PAIF existe, tá? Porque sempre a gente tem que buscar o objetivo da coisa, né? Para que afinal, por que afinal isso existe, tá? Eu sei que ali tá pequenininho, mas enfim, objetivos aí do PAIF. Então eu tratei de resumir em frases mais sucintas esses objetivos. Obrigada, que o suporte deixou a tela maior para mim. Então, fortalecer a função protetiva da família e preferir a ruptura dos seus vínculos, sejam eles familiares ou comunitários, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida nos territórios. Como é que a gente consegue pensar nesse objetivo com uma frase mais curta, que a gente consiga reter ele na mente, né? Fortalecer a função de proteção, prevenindo a ruptura de vínculos. E aí eu estou falando de vínculos familiares e vínculos comunitários. E aí a primeira observação que a gente tem que pensar, na assistência social inaugurada com a PNAS de 2004, a gente sempre olha para duas coisas: família e território. Família e território. Então, que vínculos mesmo que eu vou preservar? Familiares e comunitários, tá? Os vínculos de comunidade também. Então, esse é o primeiro objetivo: fortalecer a função de proteção por meio do fortalecimento desses vínculos familiares e comunitários. Segunda, promover aquisições materiais e sociais, potencializando o protagonismo e autonomia das famílias e comunidades. Como é que a gente pode resumir um pouco essa frase? Pegando só o essencial, promover aquisições materiais e relacionais, potencializando o protagonismo e autonomia da família e comunidade. Essa não deu para reduzir tanto, né? Mas o que são, e eu acho que aqui é uma coisa bem legal a gente pensar, o que são essas aquisições? Tá? E aí eu vou pedir para tu me puxar de novo, para eu poder enxergar eles e elas, porque eu acho que essa é uma conversa bem legal que a gente tem que ter se olhando assim. As famílias, elas têm potencialidades e elas têm aquisições, né? Potencialidades são aqueles elementos que a família traz. Então, são elementos que estão ali em potência. Ela precisa desenvolver. Muitas vezes ela nem sabe que ela tem essas potencialidades, mas ela tem, sabe? Eu sempre gosto de citar um exemplo de uma pessoa que eu atendia há muitos anos no PAIF e que ela gostava de dirigir. Ela tinha um diferencial, digamos assim, até. Ela gostava de dirigir pela cidade. Só que ela usava, ela gostava muito, mas ela fazia algumas fretes pela cidade. Quem fez cursos comigo sabe, porque esse exemplo é muito, para mim, ele é muito paradigmático dessa ideia da potencialidade, né? Ela gostava de fazer fretes pela cidade, mas ela tinha dificuldades até meio matemáticas. Então, às vezes, a família ia lá, comprava um fogão num brick, né? Um brick é aqui no Rio Grande do Sul chama brick. Mas, enfim, uma loja de móveis usados, sei lá, comprava esse fogão por R$ 100. Aí ela já andava com um carro bem velhinho que ela tinha, sem manutenção nenhuma, com os pneus careca, né? Os pneus carecas, totalmente assim, sem óleo, sem filtro, sem geometria, balanceamento, nada. E ela cruzava a cidade com aquele carro e ela cobrava, sei lá, 10, R$ 12, que era o que aquela pessoa podia pagar por esse frete desse fogão. E se ela batesse em alguém, sabe, se estragasse o carro, ela, né, ela ia ficar sem nada, assim, ela ia perder todo o lucro dela de um tempão. Mas a gente trabalhou um dia com ela essa questão a gente se deu conta que era um diferencial que ela tinha em relação a outras usuárias ali do CRAS, que ela tinha habilitação, ela sabia dirigir pela cidade, ela gostava disso. E anos depois, para encurtar a história, eu encontrei ela ah, anos depois e próximo agora, né? E ela é motorista de van escolar. E ela me disse: foi tu que me disse, foi tu que me mostrou que eu gostava de dirigir, porque eu não tinha me dado conta que eu gostava de dirigir. Eu achava que eu fazia fretes, mas não, eu gostava de circular pela cidade. Então ela conseguiu, durante, tá, ali tem várias passagens, né, que não cabe a gente trazer, mas ela conseguiu, em cima dessa potencialidade que ela não tinha se dado conta. Hoje ela tem uma profissão, ela fez o curso de motorista de van escolar, ela conseguiu se livrar daquele carro caindo aos pedaços que dava mais prejuízo, e ela consegue utilizar essa habilidade e ela tem essa autonomia, né? Exato, como disse a Sérgia, mostrou o potencial dela, né? Ela não tinha se dado conta, ela disse: foi tu que me contou, que me disse que eu gostava de dirigir. Isso é uma potencialidade.
É você olhar para a pessoa e você ver que ali tem alguma coisa que às vezes ela não se deu conta. E uma aquisição é algo que não tem, que ela não tem, mas que ela vai adquirir com o trabalho social. E aí, na mesma linha que a gente tem as vulnerabilidades materiais e relacionais, a gente também tem as aquisições materiais e relacionais. Às vezes enfim, às vezes até se mistura o que é material e relacional, né? É difícil tu colocar numa dicotomia, por exemplo, bom, ela tinha direito a uma aposentadoria, ela tinha direito a uma pensão alimentícia, ela tinha direito a um BPC e ela adquiriu isso, ela tinha direito a uma casa própria e ela foi até a habitação com o nosso encaminhamento e ela adquiriu isso. São aquisições materiais, embora elas tenham sim um peso também relacional, mas são aquisições principalmente materiais. Agora, quando a gente pensa em aquisições relacionais, a gente pensa assim, por exemplo, pensa naquela pessoa que eles se tratam na sua família de forma brusca, de forma ríspida, que tem ali algo beirando já a violência, e que por meio do nosso acompanhamento junto com essa família, até da forma como a gente se relaciona com essa pessoa, ela vai adquirindo uma nova forma de se relacionar com os filhos, de se relacionar com o marido, com a rede de apoio, ela vai adquirindo um novo repertório, né? A gente usa muito isso na psico, um repertório de respostas diferente. Tá? Então, aí a gente poderia pensar em aquisições relacionais, uma forma diferente de resolver os mesmos problemas. E o PAIF é para isso, tá? Também, para promover essas potencialidades que aqui não aparece, mas sim em vários trechos a gente vai ter, tanto as potencialidades que a família já tem, que a pessoa já tem, que o território já tem, sempre pensando família e território, quanto às aquisições. Aquilo que o trabalho social com as famílias e com as comunidades vai nos permitir contribuir para que ela adquira, seja material, seja relacional, seja, né, no plano mais do simbólico. O outro objetivo, promover acesso à rede de proteção social, da assistência social, favorecendo o usufruto dos direitos socioassistenciais. E mais embaixo, promover acesso aos serviços setoriais, contribuindo para a promoção de direitos. Esses dois a gente pode condensar num promover um acesso à rede, seja a rede socioassistencial, que é a rede dos serviços, programas e projetos de assistência social, seja a rede intersetorial, que é a rede de serviços, programas e projetos das demais políticas públicas. Por quê? Porque fortalecer a capacidade da proteção da família e do território não vai envolver trabalhar só com a família no plano do intrafamiliar, né? Ou dela com as suas relações imediatas. Vai envolver também o Estado, por meio das políticas públicas, por meio dos direitos sociais, promover também essa proteção social, que também é uma função do Estado. E a gente está encaminhando essa família para essa promoção dessa proteção social, né? Por meio desse acesso à rede. E, por fim, apoiar famílias que possuem entre seus membros indivíduos que necessitam de cuidados, né? Por meio da promoção de espaços coletivos, de escuta e de trocas de vivências, né? Então, famílias que têm aí pessoas idosas, pessoas com deficiência e que ela precisa, né, de uma troca de vivências, de espaços coletivos para esse cuidador, muitas vezes é um único cuidador ou cuidadora, estar ali convivendo também com outras pessoas, né? Tem um texto que eu li uma vez sobre a questão da deficiência, né? Principalmente quando a gente está pensando numa deficiência adquirida ou num processo de envelhecimento não saudável, digamos assim, né? Porque vocês sabem que o envelhecimento, ele tem um envelhecimento saudável, né? Agora baixa o psicólogo do desenvolvimento, tá? O meu mestrado era na área de psicologia do desenvolvimento. Tem o desenvolvimento saudável, que é a senescência, que é bom você envelhecer e você vai perdendo algumas capacidades, né? Vai ouvindo menos, vai tendo algumas dificuldades, mas dentro do que é esperado do processo, se chama senescência. E quando a gente tem um envelhecimento marcado ali por adoecimentos, por limitações que exigem cuidados, a gente vai ter um envelhecimento no que a gente chama de senilidade.
Então, tanto processos mais agravados de senilidade, que vão exigir que os familiares cuidem, quanto deficiências, muitas vezes, né, adquiridas, que bom, a pessoa tinha ali um familiar que era, sei lá, o seu marido, o seu filho, e de repente essa pessoa que era autônoma, né, ela se torna uma pessoa com deficiência e do dia para a noite, essa pessoa que muda o papel dela, né, e ela vira cuidadora, né, daquela, ou já era cuidadora, mas aquela pessoa tem, sei lá, se era um filho, já era cuidadora, mas aquela pessoa ela tem muito mais necessidade de cuidados, sabe, para sua vida diária. Então, poder ter espaços em que essas pessoas que cuidam e que muitas vezes se tornaram cuidadores, né, mudaram o seu papel em relação à pessoa de cuidado, elas têm um espaço para conversar, elas têm um espaço para discutir sobre isso, para compartilhar as suas vivências. Que não deixa de ser, né, gente, ampliar as suas habilidades, as suas aquisições relacionais, a sua forma de se relacionar, a sua forma de cuidar e poder ter esses momentos de partilha com os demais também, para evitar ali um afastamento, um cuidado inadequado que vai fazer essa pessoa, muitas vezes pelo alto grau de estresse, cuidar mal, né, um maltrato às vezes pelo alto grau de estresse, né? Então, para evitar isso,